Olá pessoal, bom dia e a paz do Senhor. Esse que vos fala, professor, pastor Daniel Sena, com mais um vídeo aí para o canal. E eu tenho certeza que neste dia temos uma palavra de Deus ao teu coração, como em todos os vídeos que nós estamos postando, e tem ajudado o maior número de pessoas a terem um conhecimento mais abalizado das Escrituras Sagradas. E eu quero deixar aqui esta mensagem e um despertamento espiritual para todos nós que estamos aí militando, na causa do Senhor. Mas, desde já, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam em nosso canal, ative o sino de notificação para que todas as vezes que o professor Daniel te postar um vídeo, você receba aí em primeira mão. E também não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o canal, e o seu comentário, porque o comentário ele também ajuda, a gente passa a interagir, e você passa a conhecer um pouco aí o trabalho do professor Daniel. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, um pouco polêmico, mas muito importante, de um elevo espiritual muito grande. Eu gostaria de falar hoje sobre Jesus e Nicodemos, o homem que precisava nascer de novo. Então, o assunto hoje está muito importante, muito bom, mas eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Orem comigo. Amantíssimo e eterno Deus, meu Deus, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado neste dia, para que possamos, Pai, e para que pudéssemos transmitir a Tua palavra. Meu Deus, nós queremos abençoar todas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, que estão nos acompanhando no YouTube, que estão, meu Deus, compartilhando os nossos vídeos, que estão realmente deixando o seu like, que estão vendo e ouvindo, Senhor, esta mensagem. Meu Deus, abençoe os teus filhos poderosamente. Senhor, me use em tuas mãos nesta hora, e que eu possa ser um canal de bênçãos condensadas para os teus filhos, não somente a nível de Brasil, mas a nível de mundo, Senhor. Aonde está chegando este vídeo, aonde está chegando a minha voz, entrando neste lar, nesta casa, Pai, com um impacto espiritual, e eu tenho certeza que muitos são as pessoas que estão aprendendo um pouco mais das Escrituras Sagradas, da Tua Palavra, Senhor, para a glória de Teu nome. Nos abençoe e sê conosco esta manhã. É o que te pedimos e é o que te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, vamos à mensagem, vamos à palavra de Deus, e não esqueça, a mensagem de hoje é Jesus e Nicodemos, o homem que precisava nascer de novo. Eu gostaria de, já de antemão, dividir e subdividir esse tema sobre o novo nascimento em duas partes. E desta feita, gostaria de falar sobre a necessidade do novo nascimento e logo em seguida a natureza do novo nascimento. Vamos à leitura dessa escritura, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração nesse dia. Jesus não deixou dúvidas quanto à indispensável necessidade do novo nascimento, como um pré-requisito a entrar no reino de Deus. Quando ele disse a Nicodemos: aquele que nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou repetir. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
A mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão, falando um pouquinho sobre este personagem da Bíblia, que é Nicodemos. O texto sagrado, no livro de João, capítulo 3, e versículo de número 5, nos deixa um tanto curioso para saber um pouquinho a respeito de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Pois a Bíblia diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse era príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com o Senhor Jesus e disse: Rabi. A palavra Rabi significa professor. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que faço eu para ter a vida eterna? Ora, então você percebe inicialmente que nasceu no coração de Nicodemos um desejo, uma necessidade de ter uma resposta em relação ao novo nascimento. O que faço eu para ter a vida eterna? Disse Jesus Cristo: é necessário que tu nasças de novo. E a conversa não para por aqui. Nicodemos ficou perdido, Nicodemos ficou totalmente à mercê da resposta de Jesus Cristo, e ele faz uma indagação. Mas como pode ser isso? Será que terei que voltar ao ventre materno de minha mãe e nascer de novo? Disse Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe disto? O vento sopra onde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E não te admires, eu ter te dito, é necessário que tu nasças de novo. Meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Nicodemos, ele queria uma resposta, mas uma resposta ao seu próprio entendimento. Quem era Nicodemos? Nicodemos era príncipe, doutor da lei e mestre dos judeus. Portanto, um homem intelectual, um homem capaz de discernir os seus próprios entendimentos, as suas próprias leituras. No entanto, procura Cristo para ter uma resposta que talvez até estava no seu subconsciente, lhe perturbando, lhe indagando intimamente e fazendo uma pergunta: será que eu preciso nascer de novo? Então preste bem atenção, nós começamos esta mensagem falando um pouquinho sobre este personagem da Bíblia chamado Nicodemos. Então a nossa mensagem de hoje é Jesus e Nicodemos, o homem que precisava nascer de novo. Então, inicialmente eu gostaria de falar sobre a necessidade do novo nascimento. Jesus não deixou dúvida quanto à indispensável necessidade do novo nascimento e pré-requisitos a entrar no reino de Deus. Quando ele disse a Nicodemos: aquele que nasce da água, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esse é um dos requisitos para que a pessoa, o homem ou a mulher, plenamente falando, possa entrar no reino de Deus. Agora, dentro desse pré-requisito, dentro dessa necessidade do novo nascimento, nós temos esses pré-requisitos. E quais são esses pré-requisitos? Primeiro, as bênçãos espirituais de Deus são somente para os filhos espirituais. Ou seja, você pode ser quem for. Pode ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser um presbítero, pode ser uma pessoa que tem um mais alto grau de conhecimento e espiritualidade dentro da igreja. Mas se não nascer de novo, a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino de Deus. As bênçãos espirituais de Deus são somente para os filhos espirituais. E aonde é que está escrito isso? Romanos, capítulo 8, versículo 16 a 17. O homem, por natureza,
não é um filho espiritual de Deus. Mas eu vou um pouquinho mais além. Adão tinha uma aparência moral e espiritual com Deus na santidade. Tinha uma aparência natural com Deus na personalidade. Para a discussão mais ampla desta semelhança, vede o capítulo no original sobre a queda do homem. Quando o homem caiu, ele perdeu a aparência moral e espiritual com Deus, e assim cessou de ser um filho espiritual de Deus. Mas ele não perdeu sua personalidade. Maravilha! Não caiu ao nível de um bruto e assim reteve uma base natural de filiação. Isto explica em Atos capítulo 17 e versículo 28 até o versículo 29. Então você percebe que, na verdade, por que o novo nascimento tem que acontecer na vida do homem? E nós fazemos um paralelo aqui, que o homem, na verdade, é imagem e semelhança de Deus. Então, quando o Senhor Deus criou Adão no Jardim do Éden, obviamente também Eva, logo em seguida, eles viviam uma santidade perfeita, sem pecado. A Bíblia diz que Deus descia na virada do dia para conversar com o casal, ou seja, havia uma comunhão espiritual perfeita ali. Mas aonde é que entra aqui a questão e a necessidade do novo nascimento? Logo após o pecado do homem. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder de Deus, porque perceberam que estavam nus. Por isso que o Senhor Deus pergunta ao casal, não que não sabia, porventura comeste do fruto ou da árvore que eu lhes disse para que não comesse? Então você percebe que essa natureza, que até então era perfeita, vivia no âmbito espiritual perfeito, ela foi perdida com a queda do homem. E a necessidade do novo nascimento já entra logo aqui. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus, logo após o pecado de Adão e Eva, lhe disse as seguintes palavras: a partir de hoje comerás do teu próprio suor e regarás a terra para o teu próprio sustento. Então, aquela imagem e aquela semelhança, ela foi comprometida e agora o homem ficou desprotegido desta graça. Obviamente, nós temos Cristo no nosso coração, mas hoje é totalmente diferente quando Adão e Eva foram criados em santidade, em perfeição, não havia pecado. E a Bíblia diz que logo após a queda do homem, essa natureza de filhos espirituais de Deus foi abalada. De filhos espirituais de Deus foi caída, foi quebrada. E agora o homem, desprovido da espiritualidade de Deus, dessa proteção ímpar, precisou passar por um processo, ou precisa passar por um processo do novo nascimento. Preste bem atenção, espiritualmente e moralmente o homem, aliás, assim que ele deve nascer de novo, para que possa mostrar e para que possa se identificar com a sua verdadeira natureza perdida, que é a natureza espiritual entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Preste bem atenção, assim ele deve nascer de novo, para herdar as bênçãos espirituais de Deus, porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16 ao 17, e mostra-nos claramente que não são para ninguém, exceto para os filhos espirituais na fé. Ou seja, as bênçãos espirituais, elas não são para qualquer tipo de pessoa. Elas só são para os filhos espirituais na fé. E isto só deverá acontecer se a pessoa passar pelo novo nascimento. Então, nós começamos a perceber que aqui existem alguns pré-requisitos para um novo nascimento. E um deles foi justamente a necessidade
de nascer de novo. Porque sem essa necessidade, sem esse novo nascimento, o homem jamais chegará a Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 12, Efésios também, capítulo 2, versículo 1, e 2 Coríntios 13, 2:13, e 1 de João, capítulo 3, versículo 14, a afirmação que o homem está espiritualmente morto, ou seja, quer dizer, por causa do pecado. É verdade. E quando eu digo aqui que o homem está espiritualmente morto, eu não estou dizendo para aquelas pessoas que ainda não nasceram, muito pelo contrário, que já nasceram de novo, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo aqui para aquelas pessoas que ainda não nasceram da água e do Espírito. Por causa do pecado, que o homem está espiritualmente privado de vida espiritual divina. E você percebe bem que logo depois do pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus coloca na entrada do jardim 2 querubins com espadas inflamáveis, ou seja, fazendo com que a entrada do jardim fosse ali fechada para que o casal não tivesse mais acesso ao jardim. Então você percebe que o pecado, a desobediência, ela faz isso com o homem. Ela prende, ela amarra o homem dos pés às mãos, das mãos aos pés, justamente para que o homem não possa desfrutar mais a partir de agora das suas bênçãos espirituais com o seu Criador. E vamos mais um pouquinho à frente. Ele não tem afeto por Deus pela sua vida espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 7 a 8. Ele não tem habilidade para as coisas espirituais. Jeremias capítulo 13, versículo 23 e João 6, versículo 65, justamente pelo fato de não ter passado ainda pelo novo nascimento. No livro de Romanos 8, 7 a 8, o reino de Deus e a sua lei nos corações de seus santos, logo para entrar no reino de Deus, precisa se submeter à sua lei. E que lei é essa? A lei do novo nascimento. Mas o homem, por natureza, não pode fazer isto, porque ele está em inimizade contra Deus. Ou seja, é necessário o novo nascimento para que esta inimizade ela seja dominada, ela seja quebrada, ela seja extinta ou extimpa. Então você começa a perceber que existe uma necessidade do novo nascimento. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu estado, mas se de repente você está dentro de uma igreja, até carregando uma Bíblia nas mãos, mas dentro de você ainda precisa passar pelo novo nascimento. Segundo tópico da minha mensagem, primeiro nós percebemos que o homem ele necessita do novo nascimento. Segundo preâmbulo da minha mensagem, o homem ele precisa se conscientizar da natureza do novo nascimento. O que é um novo nascimento quer dizer com nova natureza? Preste bem atenção. No coração ou na natureza é colocado lado a lado do velho e do santo. Duas naturezas, como indicamos nas passagens precitadas. O novo nascimento deixa a velha natureza inalterada. Então, dentro deste novo nascimento, a nova natureza e a velha natureza elas vão estar perto uma da outra. Mas uma das coisas que eu achei bem interessante é que quando você nasce de novo, não quer dizer que a nova natureza não vai estar próximo de você. Então nós precisamos ter em mente que quando um homem nasce de novo, ele precisa mudar os seus rudimentos, ele precisa mudar a sua verdadeira natureza. Ele tem em mente que aquele novo nascimento foi para o crescimento espiritual da sua própria vida. Preste bem atenção.
não é uma simples aquisição religiosa, mas uma decisão e uma escolha. O que significa esta palavra? Não é uma simples aquisição religiosa, porque o novo nascimento, ele não implica simplesmente você estar dentro de uma igreja carregando uma Bíblia, às vezes dando a tua oferta, dando o teu dízimo, mas muitas das vezes isso não quer dizer nada. Existem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja, mas ainda precisam nascer de novo. E a minha mensagem esta manhã é justamente para aquelas pessoas que precisam realmente passar por esta mudança. E deixa eu dizer uma coisa, fazer uma observação aqui. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que o Evangelho, ele não muda a vida de ninguém, ele só moda. Eu vou repetir. O Evangelho, ele não muda a vida de ninguém, ele só moda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mudança, ela é proporcional, existe uma proporcionalidade no novo nascimento. Ou seja, o Senhor Deus, ele não vai brigar com você, ele não vai contender com você, até porque ele não é contendeiro se você não quer passar pelo novo nascimento. Mas uma coisa é certa, se nós estamos dentro de uma igreja e ainda não passamos pelo novo nascimento e todas as nossas obras são más, o Senhor não vai contender com você, mas ele vai fazer duas coisas. Primeira coisa, ele vai encostar você, e segunda, vai levantar uma outra pessoa no seu lugar para que ele te dê prosseguimento na obra do Senhor nosso Deus. Percebe? O novo nascimento faz parte da nossa vida. A reforma humana é superficial, deixando a natureza inteira essencialmente a mesma. Ou seja, as pessoas entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. Ou seja, ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda continua sendo o mesmo passador de cheque sem fundo, continua sendo o mesmo mentiroso, ele continua sendo a mesma pessoa do mundo, lá de fora. Ele só entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Por isso eu digo que o Evangelho, ele não muda a vida de ninguém, ele só moda. A mudança é proporcional. Por isso que a Bíblia está cheia de palavras dizendo, e promessas dizendo, se vós atendertes, se vós abriste a porta do coração, se vós escutais a minha palavra, e aí por diante. Então a proporcionalidade depende do homem. Então a reforma humana é superficial, deixando a natureza inteira essencialmente a mesma. Por esta razão, a reforma humana provavelmente não dura, ou seja, o novo nascimento será seguido de reformas cotidianamente. A nossa vida precisa cotidianamente de reforma. Portanto, não esqueça desta palavra. Nós precisamos nascer de novo. Nicodemos, um homem tão intelectual, tão inteligente, precisava nascer de novo. Não esqueça, se nós não nascermos de novo, nós apenas estamos sendo mais um dentro da igreja e estamos perdendo tempo. Preste bem atenção. Seja um homem espiritual e tenha coragem de não simplesmente nascer da água, mas também nascer do Espírito. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu. E eu tenho certeza que a partir de agora, muitos irmãos, amigos e amigas que conhecem a Tua palavra, que entenderam a necessidade do novo nascimento, meu Pai. Ó Deus, eu tenho certeza que essa palavra foi diante do Teu Filho e despertou ele no âmbito espiritual. Muito obrigado, Senhor. E eu tenho certeza que o Teu nome já foi glorificado. Que essa pessoa a partir de agora possa nascer não somente da água, mas do Espírito, para que as suas obras possam ser boas, para a glória de Teu nome. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu ministério. E não esqueça, existe aí uma necessidade de nascermos de novo, para que aí sim possamos herdar o reino de Deus. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.